Frente a frente estão os candidatos Pedro Pinto pelo PSD e Floriano Silva pelo PTP. Por razões diversas e díspares, os outros candidatos marcam ausência neste debate. Avanço com um novo tema proposto pela candidatura de Floriano Silva, PTM. A questão tem que ver com a dívida da Câmara. O senhor apresenta a debate este tema. Porquê que traz as contas da Câmara? Tem dúvidas acerca das contas da gestão de Pedro Pinto? Não, propriamente não tenho dúvidas acerca da dívida da Câmara, mas temos que reconhecer que uma dívida da Câmara que vai condicionar o futuro da próxima Câmara, do próximo Executivo que tomar conta. Pode ser muito bem o mesmo, mas pode muito bem ser outro, mas está condicionado por essa dívida que existe. E, de facto, é uma dívida que assume proporções muito grandes e que, para além da dívida da Câmara, há as dívidas das empresas municipais e, ainda recentemente, a Câmara recorreu à ajuda do PAEL. Isso vai obrigar a Câmara a apertar o cinto. Isso, com certeza, vai refletir-se na vida dos pacientes. Qual é, nesta altura, a dívida da Câmara? Estimar-se em cerca de 60 milhões de contos. Foi o que ainda ontem foi discutido no debate. E, para além disso, há outras dívidas. Contos ou euros? Euros, desculpa lá. Estamos a falar já, os contos já desapareceram. Estamos a falar em euros, porque estamos agora numa cidade nova. 60 milhões de euros. 60 milhões de euros. Para além disso, há dívidas das empresas que estão ligadas à Câmara, como se falou na PFR Invest, na Passos 2000 e outras coisas mais. Tudo isso vai... A Passos 2000 é uma associação, não é da Câmara. Não é da Câmara. Agradeço a informação. Talvez se queira referir à GES Passos. A GES Passos era isso. É exatamente a GES Passos. E, portanto, tudo isso vai condicionar o futuro do Conselho. Não é? E isso era preciso que a Câmara explicasse bem esses números, porque acusam a Câmara de gastar 500 milhões de euros em 10 anos e não saber para onde é que vai esse dinheiro. E considera que as contas estão mal explicadas, é? Não considero que as contas sejam mal explicadas, mas acho que o endividamento da Câmara, que não devia ser possível um Executivo endividar a Câmara para o futuro, sem a aprovação dos outros representantes do povo. Neste caso, quando se vai prolongar uma dívida para além do nosso mandato, devia ter a aprovação dos outros partidos. Porque isso acho que é uma coisa que não é correto, entregar a casa com dívidas. Isso é uma coisa que não se deve fazer. Mas, no seu entender, esta dívida é injustificada ou justifica-se? Bem, a Câmara aduz várias coisas. O facto de ter procurado captar os investimentos europeus, os fundos comunitários, como a principal razão portanto, de ter esta dívida. Também justifica que as remessas do Estado para o Conselho são menores, apesar de outros conselhos com menos população do que nós, que recebem mais, que uma vez que é distribuído em função do território e não da população. Mas isso já nós sabemos. A gente só pode gastar aquilo que tem. Se recebemos menos, temos que gastar menos. Se tivermos mais, podemos gastar mais. Agora, o que não podemos é estar a comprometer o futuro, se for esse o caso, porque eu não sei em que termos é que a dívida está feita, quais são as condições de pagamento, quais são os juros a pagar. Não faço a mínima ideia disso, porque é como eu digo, eu vejo a coisa na perspectiva do cidadão. E, portanto, temos que ver como essa dívida foi feita e como é que vai ser paga. Isso é fundamental, para ver qual vai ser o futuro do nosso Conselho. Se vamos ter possibilidades para andar nos próximos dias. Porque depois isto com certeza tem regras. Também não sei porque é que não pediu, se devemos 60 milhões, porque é que só pediu, suponho que 7 milhões ou 9 milhões ao PAEL, porque é que não pediu dinheiro para cobrir a dívida, para resolver o problema. Também é uma explicação que acho que o Presidente deve dar, penso eu. Sendo o senhor candidato, admitindo que o senhor possa vir ter responsabilidades autárquicas decorrentes então dessas eleições, o senhor diz que desconhece as contas, como é que pensa gerir esta situação? A primeira coisa... O senhor diz que olha para esta questão na ótica do cidadão comum, Exatamente. Mas o senhor é um candidato. Sou um candidato, mas quando chegar à Câmara, com certeza que vou pedir contas, vou saber, conhecer a situação real da Câmara. E a partir daí vai-se procurar resolver os problemas. Não posso estar a especular sobre assuntos que desconheço. Só depois de tomar conta da situação é que eu posso ver a real dimensão do problema e a partir daí começar a resolvê-lo. Com certeza que quem assumir a Câmara tem que assumir os compromissos e resolver esses compromissos. É isso que eu me proponho fazer. E estou convencido que não deixarei ficar mal de paciência nesse aspecto. Pedro Pinto, esta questão da dívida tem dado muito que falar nos corredores autárquicos do município de Passos de Ferreira, acusando a sua gestão de ter hipotecado o futuro do município com esta dívida. Primeiro de tudo, coloco a questão, é essa dívida de 60 milhões?
Eu não sei se ainda poderia voltar à educação. Pode replicar, digamos, ou esclarecer algumas questões relacionadas com a educação, e muito rapidamente. Há bocado referi 800 e tal mil euros ano manuais, enganei-me por defeito, porque não são 800 e tal mil euros, seriam 900 e tal mil euros, o que significaria 3 milhões e 600 em 4 anos. Gostaria ainda de dizer que, relativamente à educação, nós atribuímos o transporte escolar a quem reside a mais de 4 km da escola, que é o que a lei exige. Mas, para além disso, quem reside entre 2.200 a 4 km, damos 40% para o escalão A e 25% para o escalão B, o que significa que é de Borla para o escalão A e é 50% para o escalão B, com a coparticipação que o Estado faz, e significa que há 1.470 alunos e 73 alunos nestas situações de apoio. Em termos de refeições, os alunos do escalão A não pagam nada. Os alunos do escalão B pagam 70 cêntimos e temos 1.833 alunos em refeições, sendo que isto no primeiro ciclo e pré-escolar, sendo que 846 são do escalão A e 476 do escalão B. Gostava ainda de dizer sobre edifícios feitos, são muitos ou são poucos, houve uma carta educativa aprovada. E na altura o Partido Socialista disse é pouco ambiciosa. É pouco ambiciosa porque não tem a resposta integral para o pré-escolar. A prática veio demonstrar que a ambição era suficiente porque tem a resposta integral para o pré-escolar. Mas, por outro lado, outras pessoas do Partido Socialista, nomeadamente o candidato, diziam que são muitas escolas, mas nunca assumiu qual é a escola que está a mais. E isto na política é importante, não só atirar para o ar as coisas, mas concretizar. Por outro lado, dizer que sobre as atividades de enriquecimento curricular, há uma matéria que é muito importante, na minha opinião, e que eu critico o Governo, o facto de ter alterado as regras de jogo em atividades de enriquecimento curricular. Não pela estratégia de ocupar professores com horário zero. No Conselho de Passos Ferreira, os agrupamentos quiseram ser eles os promotores das atividades de enriquecimento curricular, mas por não impor um fio condutor comum, designadamente na obrigatoriedade do inglês. E nós vamos estar atentos e vamos procurar com os agrupamentos, se o inglês não estiver presente para todos os alunos, compensar de forma a que haja inglês para todos os alunos do primeiro ciclo. Sobre empregos, esqueci-me da agricultura. É um fenómeno mais recente, as pessoas estão a voltar à terra, na importância da agricultura, e nós temos também feito algumas iniciativas de apoio, designadamente banco de terras para serem cultivados e mercados de fim de semana. Sobre a dívida. A dívida já foi de 60 milhões. Em junho deste ano era de 57 milhões, ou seja, nos últimos 2 anos e meio reduzimos em 5 milhões a dívida. Eu julgo que há aqui algumas explicações para isto e gostava de dizer. Primeiro, olhando aqui para um gráfico que não dá para ver via rádio, a lei das finanças locais, que é esta linha verde, previa atingir uma evolução, uma subida de 5% ao ano nas transferências, e com os PEC e com as alterações sucessivas do Orçamento de Estado e com a Troika, foi ao contrário. Ficamos com menos 7 milhões e tal. Ou seja, a somar aos 5 que reduzimos, seriam 12 milhões de redução de dívida. Por outro lado, houve uma redução significativa das receitas normais municipais. Por isso, o que é como Presidente de Câmara que tem uma autarquia que recebe neste momento do Estado 8,3 milhões. E quando comparando, e fico contente que os outros municípios recebam, por exemplo, com Amarante, que tem a mesma população que eu, que Passos Ferreira, e neste período de 10 anos recebeu mais 55,8 milhões que Passos Ferreira de transferência do Estado. Porquê? Apenas por ter mais território. Ou seja, com isto eu tinha dívida zero. Não é? Se eu recebesse o mesmo, tenho o mesmo número de habitantes, tenho os mesmos desafios. Posso comparar Amarante, como posso comparar, por exemplo, Marco Canaveses, que tem menos habitantes que Passos Ferreira, recebeu mais 44,2 milhões do que Passos Ferreira neste período. Ou seja, Passos Ferreira, por ter pouco território... Os critérios estão errados, não são entendidos? Estão errados até que foram alterados. E no próximo ano já vai virar, ou seja, a população vai valer 65% no fundo de gestão municipal e não 30% como valia até aqui, o que significa que vamos subir 5% ao ano nas transferências do Estado. Isto se não houver novas suspensões de lei das finanças locais. Ou seja, quando programamos isto tudo, tínhamos este cenário. Mas o desafio era, Passos Ferreira tinha, de facto, necessidade de investir em muitas áreas, em zonas industriais, para captar as empresas. Portanto, ou seja, houve um investimento que a empresa municipal PFR Invest fez na aquisição de terrenos, na infraestruturação das zonas industriais, na captação de investimento, que investimento esse que anda na ordem dos 40 milhões, mas que, entretanto, resultou em 300 milhões de investimento privado.
e a mais 330 milhões de volume de negócios no Conselho. Ou seja, era produtivo. Não foi a Câmara além das suas competências, das suas possibilidades. A Câmara em si tinha aqui um quadro pela frente, nomeadamente no âmbito do terceiro quadro comunitário de apoio e no âmbito do Ucrânia, que acho que quem anda atento percebeu que estes dois últimos quadros iriam ser os quadros comunitários ainda para infraestruturas, ainda para equipamentos. O próximo quadro, ainda hoje de manhã, mais uma vez havia notícias sobre a perspectiva 2020, a estratégia 2020, e vai haver muito menos dinheiro para infraestruturas. Ou seja, esta era a janela de oportunidade para o grande investimento que precisávamos, quer em rede viária estruturante, quer em qualidade de vida e espaços de lazer, quer em escolas, quer em zonas industriais. Porquê? E para aproveitar os fundos comunitários. E nessa matéria, naquilo que significa trabalho, e não estar de perna cruzada à espera do dinheiro que cai do Estado todos os meses, portanto, nós fomos o terceiro melhor no terceiro QCA, o terceiro melhor no terceiro QCA em fundos comunitários no Norte, e neste momento somos o melhor no Norte em fundos comunitários captados no Ucrânia. Venha a seguir Guimarães, Matosinhos, Gaia, Paredes, Braga, Penafiel. Portanto, foi o primeiro do Norte, ou seja, no que significou trabalho para conseguir ir conquistar fundos, porque esta era a janela de oportunidade que nós dispunhamos. De outro modo, não conseguiríamos criar as condições para o Conselho se desenvolver. E estou convencido que no virar da crise, quando a crise der os sinais mais consistentes, Paços de Ferreira está preparado para ser um daqueles que vai sair de forma mais consistente da crise. Se não houvesse esta intervenção estruturante, é que ninguém é capaz de dizer uma obra que tenha sido feita, que tenha sido desnecessária. A única que ouço é a variante Oeste. Variante Oeste é essa que teve voto unânime. O Partido Socialista votou na Câmara também a variante Oeste. E dizer que não é necessária a variante Oeste, onde passam mais de 500 caminhões dia, caminhões esses que teriam que passar pelo meio da freguesia de Pena Maior, dizer que não é necessária essa variante, é também pouco esclarecimento. O que é que acontece? A maior parte dos investimentos estando feitos a este nível, já temos vindo a demonstrar nos últimos 2 anos e meio uma redução de 5 milhões, vamos continuar a reduzir. E parte desta dívida são empréstimos bancários, a 20 anos, a 18 anos, a 17 anos, de obras que vão valer para além do período da dívida. Portanto, é investimento, digamos, tem a ver com empréstimos. Outra parte é dívida de curto prazo, mas uma grande parte dela não está vencida porque fizemos acordos de pagamento com os credores. Uma grande parte fizemos acordos de pagamento com os credores, o que significa que estamos a pagar faseadamente com acordo com os credores. Portanto, foi uma estratégia calculada. Não foi de má gestão, não houve nada, não houve dinheiro deitado por fora da janela. O investimento vê-se. Eu queria oferecer ao Floriano este jornal que resume 8 anos e que dá para perceber... Já não precisa de comprar. E que dá para perceber... Não, ele é gratuito, mas é um jornal de balanço da minha candidatura dos últimos 8 anos e que dá para perceber exatamente os investimentos estruturantes que fizemos. Floriano, para já ainda não teve tempo no jornal, mas acontece. Mas já ficou esclarecido com eu só gostava de somar a isto que Paços de Ferreira, na região do Tâmega, é, em termos do índice per capita de poder de compra, também o melhor município, ou seja, resultados de 2011. Estes investimentos estão associados a resultados. Em investimento per capita? Não, indicador per capita de poder de compra. Poder de compra. Pois, mas é porque realmente há grandes desigualdades em Paços de Ferreira. Está a dar razão à existência de portagens. Por isso é que nós temos o programa Capital Solidária também, exatamente para corrigir as injustiças. Deixa aqui argumentar o Floriano. Ora bem, em relação à dívida camarária, há que ver quanto é que nos custam os juros, isso é importante, e saber que se demoram 1.284 dias, parece que agora... em junho era 1.000 dias para se pagar os fornecedores, se isso é uma forma de ajudar o comércio, ajudar as empresas de Paços de Ferreira a sobreviver. Eu vou-lhe dizer o seguinte, quando se está a falar em 1.000 dias de prazo médio de pagamento, é contabilisticamente correto. No entanto, quando temos um acordo de pagamento com uma determinada entidade a pagar a 5 anos, e às vezes essas entidades cedem logo o crédito ao banco, realizam logo o dinheiro. Ou seja, e depois, enfim, ou cedem o crédito ao banco ou outra entidade qualquer. E nós ficamos a pagar à entidade a quem foi concedida essa cessão de créditos. Na maior parte dos casos, os credores já receberam. Contabilisticamente, vai contando em função de cada prestação que vamos pagando. Por isso, não é 3 anos de prazo médio de pagamento,
daquilo que vamos contraindo não anda acima de um ano, contabilisticamente representa este valor. Por outro lado... Mas não incomoda o facto de Passos Ferreira aparecer sistematicamente no rol perdão uma expressão, dos municípios caloteiros? Sabe que se realmente nós estivéssemos a prejudicar a economia, os fornecedores e os empreiteiros, nós não tínhamos, como continuamos a ter, nos concursos públicos, todos os empreiteiros a quererem concorrer e a quererem ganhar obra. Não está a ser prejudicado. Ou seja, não estamos a ser prejudicados nem em juros bancários, porque, por exemplo, no próximo ano vamos acabar de pagar a Via de Poder Local. A Via de Poder Local faz 20 anos. Na altura, o Presidente da Câmara teve fundos comunitários e contribuiu empréstimo. Essa Via de Poder Local, o que é que já representou em desenvolvimento para o Concelho? Muito. Muito. Porque é uma via alternativa que fez a coesão urbana e potenciou o desenvolvimento. Foi contraída o empréstimo há 20 anos, acaba de pagar para o ano. Outras intervenções, e por isso eu também herdei dívida e assumo-a. Quando estamos a pedir dinheiro ao banco para centros escolares, como pedimos também dinheiro ao banco para complementar fundos comunitários, vão usufruir não só os alunos de hoje, como os alunos daqui a 20 anos. E por isso não tem que ser só os alunos de hoje a pagar. E por isso a dívida, quando o investimento é obrigatório, e na minha opinião era obrigatório, sob pena de nunca mais o fazermos, aproveitar os fundos comunitários, não tem que ser a geração de hoje a pagar tudo isso, porque a geração do futuro vai usufruir também. Se estivéssemos a falar de chocolates que derretem no dia seguinte, se estivéssemos a falar de investimentos apenas de dar no olho ou no goto, não há nenhum investimento de apenas para cair bem. Não é um investimento para dar resultados no dia seguinte. Não é pacífica. Aliás, são investimentos estruturantes. Eu próprio assisti a pessoas a reclamar as dívidas à Câmara. Assistiu um escultor numa Assembleia Municipal. E dá-me a impressão que quando fui falar quando fui falar à Câmara, que estive lá cerca de 2 horas à espera de ser atendido, sobre a nomeação para as mesas de voto, também deu-me a impressão, que eu não questionei, que não me meto na vida dos outros, mas deu-me a impressão que estava lá um senhor que ia tratar desses mesmos problemas também. Eu fiquei só com a impressão. Sim, é natural que vá lá gente para receber, outros para saber quando é que recebem, isso é normal. Sempre procurar para receber. Deu-me a impressão que ia tratar de assuntos desses. E, por outro lado, fala-se, não sei se é verdade ou se é mentira, que o Jardim de Infância, junto da Escola Velha, que teria sido penhorado por uma empresa de construção civil. O Jardim de Infância junto à Escola Velha? Sim, sim. Qual deles? O infantário, portanto, o edifício. Parque Urbano? Sim, que desenvolvesse foi vendido há 3 anos. Assim está a dar tempo ao seu adversário a questioná-lo diretamente. Foi vendido há 3 anos para ser construído um lar. Portanto, é privado. Foi vendido há 3 anos. Então não foi penhorado. Ou seja, quer dizer, é óbvio que dá para dizer tudo. Quer dizer, se na rua me lembrar de dizer que o Floriano é azul e amarelo, basta meio dúzia de pessoas mas tem que reconhecer que não temos nada penhorado. As pessoas, por vezes, nós sabemos que as pessoas falam. E por vezes nem têm razão, nem sabem o que dizem. Mas as pessoas que têm responsabilidades têm que esclarecer as pessoas como é. Não é o caso... Não, ainda bem que o senhor colocou essa questão. Não, mas é preciso foi vendido há 3 anos para um investimento num lar. Que tem responsabilidades, que ocupa um lugar, não pode dizer, eu pavimento. Não é assim. Tem que explicar. Por exemplo, quando levanta o problema, que já é alguma coisa, quando se levanta o problema de que o Pedro Pinto teria levado as pedras do muro para fazer uma casa, o Pedro Pinto não se tem que limitar a dizer, eu vivo num apartamento. Tem que explicar para onde é que foram as pedras do muro. Que é para as pessoas saberem, para acabar com esse... Não, tem que explicar. Claro que há muitas obras a decorrer no Conselho, e o senhor pode dizer, foi para ali ou foi para lá. Não, sabe que o Parque Urbano, que é uma coisa que deixa uma espinha na garganta de muita gente, nomeadamente do Partido Socialista, porque o Partido Socialista defendeu para o Parque Urbano de Passos Ferreira construir um estádio e construir pavilhões e coisas do género. Basta olhar no manifesto eleitoral de há 4 anos. E obviamente que eu nunca fui nisso e sempre disse é um parque urbano, é para a população utilizar, tem que ser espaço verde, tem que ser espaço livre, não vai haver estádios nenhuns, como era estádio com uma bancada só de um lado, como era dito, e portanto, por isso não fazia sentido nenhum. Quando começou a obra, uma das grandes discussões que eu tive com a equipa técnica foi isto não pode ter muros. Mas tem que reconhecer que o parque urbano está muito pobre. Está muito pobre, não. Desculpe, não concordo. Aliás, tem vindo gente de fora a fotografar. Muitos arquitetos de fora fotografar. Não está concluído.
Foi feita uma primeira grande fase. Mas tem vindo arquitetos nomeada... Não está concluído? Não está concluído. No seu entender. Faltam equipamentos e depois, claro que sendo um espaço de lazer, até possibilitar às pessoas ter umas mesinhas ou não só para os velhotes jogar as cartas. Para jogar a sueca. Exatamente, para jogar a sueca. Exatamente. Para isso é que tem lá o clube Amigos do Parque, onde as pessoas podem jogar lá a sueca, que é um edifício que foi cedido ao clube Amigos do Parque, podem jogar a sueca, podem fazer o que Para quiser. esclarecer, e a questão das pedras, foi acusado de desvio de pedras, foi? Não, houve uma conversa de café, porque a equipa técnica... e aí foi uma indicação minha. Isto não pode ter muros. Isto tem que ser um parque integrado na cidade. Houve uma grande discussão, toda a gente estava contra, até verem que quem tinha razão era eu, e toda a gente hoje diz, ainda bem que não tem muros. Mas claro, na política é preciso tomar decisões. E depois houve algumas más línguas que disseram onde é que estão as pedras. O Presidente da Câmara vai construir uma casa e por isso foram para a casa do Presidente da Câmara. Ora, as pedras que foram usadas nos muros, de lá da obra, e estão lá, e como é óbvio, quer dizer, quem me conhece sabe que eu sou uma pessoa séria, quer dizer, isso aí posso dizê-lo, é das poucas, digamos, e acho que aí as pessoas sérias sabem que, digamos que pode haver muita gente honesta, mas também eu posso medir com qualquer um. E honesto intelectualmente também, que é outra questão que procuro ser. Quando me engano, mas procuro ser. E eu não estou a construir casa. Eu vivo num apartamento e continuarei a viver, mas isto só a propósito da tal língua e da má língua que procura denegrir a imagem das pessoas gratuitamente, sem fundamento, e as pedras que sobraram estão lá no parque. E as pedras foram... que nesses casos tem que haver uma certa humildade democrática para responder às pessoas, para esclarecer, porque se há um boato, e se não há uma a grande questão, eu gostava de saber os boatos todos. Eu gostava de saber os boatos todos para ter a oportunidade de esclarecer. Sim, foram feitas obras no parque. Está acusado Pedro Pinto de alguma sobranceria do poder. Não, se não responde essas questões... Quem me dera saber os boatos todos para poder esclarecê-los. Repara, um dos boatos que lançaram foi que eu pus a minha irmã a trabalhar na Câmara. Ora, eu tive que explicar que não tenho irmãs. Percebe? Tive que explicar que não tenho irmãs. Acho que isto chega. Acho que isto chega, não é? Quer dizer, quando se diz que a Câmara é para boys ou não sei o quê... Eu, quando entrei para a Câmara, a Presidente tinha 300 trabalhadores, agora tenho 238. Admiti uma educadora social, acho que foi educadora social, e uma psicóloga. Portanto, viemos perdendo trabalhadores e não tenho clientela política na Câmara, nem sequer, como foi dito pelo candidato do Partido Socialista, que reduziria 3 milhões de euros em 4 anos em avanças. Ora, em avanças e projetos e mais não sei o quê. Quer dizer, isto é um número, mais um número atirado para o ar de uma grande invenção, porque nós em avanças temos este ano 75 mil euros a decorrer de serviços que são essenciais, porque senão tínhamos que ter pessoas no quadro para fazer trabalhos transitórios e periódicos. Portanto, e é preferível quando um trabalho é pontual, contratá-lo fora, seja, do que estar todos os meses a pagar salários. Uma das vantagens financeiras da Câmara é ter pouca gente. É ter pouca gente, exatamente para ter uma despesa corrente certa, baixa. Porque se tivéssemos, não quero aqui estar a comparar números de trabalhadores com câmaras, mas 240 trabalhadores... para a diminuição mas também não é uma Câmara. Contribui de outra maneira. Percebe? Quer dizer, é fazer investimento, retirando destas despesas correntes para poder fazer investimentos onde eles são necessários, potenciando a criação de emprego. Ora, temos câmaras, eu tenho 56 mil habitantes em Passos Ferreira, câmaras da mesma dimensão, que têm o dobro dos trabalhadores da Câmara. O dobro. Que trabalham, que é necessário pagar salário, quer haja trabalho, quer não haja. E por isso acho que é uma boa opção. Para concluir esta questão da dívida. Para concluir esta questão da dívida, é de facto preciso pagar a dívida, reduzir a dívida e começar a pagar a preços... Em 2 anos e meio, 5 milhões. A preços mais razoáveis, a prazos mais razoáveis, que o candidato do Partido Socialista promete pagar no máximo 90 dias. Sim, até pode prometer pagar a 10 dias. E depois dizer que não pode. Mas o senhor acha honesto contratar serviço e depois pagar a 1000 dias? Eu já lhe expliquei que não há serviços pagos a 1000 dias. Percebe? Quando acontece assim, temos acordos de pagamento, com o acordo dos credores.
percebe? Portanto, Bom, lhe expliquei isso. Reduzimos, mas a banca paga logo de janeiro para junho em 200 e tal dias. De janeiro para junho a 200 e tal dias. Por outro lado, a maior parte da dívida está concentrada em 2 credores. Não está distribuída por vários credores. Está concentrada na recolha de lixo e no tratamento de lixo. É onde está concentrada a maior parte da dívida. É importante saber isso. Portanto, não está... porque todos os pequenos fornecedores, todos os empreiteiros que estão a trabalhar, não recebem a 1000 dias nem coisa que o pareça. É importante isso. Mas, senhores, avançamos então neste debate dedicado ao município de Passos de Ferreira. Frente a frente, Pedro Pinto, candidato do PSD, e Floriano Silva, candidato do Partido Trabalhista Português. Um próximo tema apresentado ao debate é precisamente apresentado pelo candidato do PSD, tem que ver com a qualificação rodoviária e urbanismo. Porquê este tema a debate? Bom, eu escolhi este tema porque devo ter sido o último a escolher o tema e faltavam e já não tinha grandes opções. Mas somando àquilo que eu já falei sobre investimento estratégico, o Concelho de Passos de Ferreira, em 2005, dispôs de uma autoestrada. A partir de novembro de 2005, essa autoestrada, obviamente, veio-nos a abrir uma janela de oportunidade. Por essa razão, apostamos em investimento estruturante, desde logo a variante leste e a variante oeste, para, além disso, a requalificação de centenas de quilómetros de rede viária. Para ter uma ideia, Tapete, o chamado bituminoso Tapete, em Passos de Ferreira, havia estragado, muito velho, todo partido nas antigas estradas nacionais, e para além disso havia um bocadinho no centro de Passos e um bocadinho no centro de Friamundo. Hoje o senhor circula pelas antigas nacionais, todas elas estão recuperadas, tirando um troço da antiga 319, e todas as vias de penetração e de ligação interfreguesias estão praticamente todas qualificadas. E, por outro lado, também qualificados os espaços públicos. Passos de Ferreira é um concelho que tem que continuar a ser atrativo para viver, bom para viver, e tem vindo a crescer. Aliás, foi o que mais cresceu de Tâmega também em população nos últimos censos. E por isso tinha que ter condições de circulação rodoviária adequadas. Não está tudo resolvido, ainda falta, mas muito investimento foi feito, a maior parte com fundos comunitários, aí está. Portanto, a maior parte com fundos comunitários. Ainda há várias intervenções a decorrer, como também tivemos intervenção no ordenamento do território, ou seja, a que nível, fazendo com que as centralidades de freguesias fossem mais atrativas, criando espaços e zonas de lazer distribuídas, umas maiores, outras menores. Obviamente a central é de Passos de Ferreira, também com muita importância e muito bonito, de Friamundo. Temos o Parque Lazer de Meixomil e há outros, mas o tratamento também das centralidades urbanas. Para quê? Para dar gosto, para as pessoas se sentirem gosto de viver nas terras. Por outro lado, também uma estratégia que visa a relocalização de indústria. E por isso, a esse nível do ordenamento, promovemos, incentivamos e damos benefícios fiscais às indústrias que se deslocalizem de zona urbana para zona industrial. Há, no entanto, uma realidade que o Concelho tem, é que também sou acusado de ter feito muitas zonas industriais. As zonas industriais estão quase todas a ser ocupadas, mas podíamos, se todas as fábricas do Concelho se quisessem mudar para a zona industrial, eu não precisava das que tenho, precisava 10 vezes mais. Porque há muitas fábricas encastradas em zonas habitacionais. Sim, zonas urbanas. E nós lançamos recentemente, finalmente, ao fim de algum tempo, tivemos autorização, finalmente, porque elas existem. Grande parte delas, mais de 50%, não estão legalizadas, mas apesar de tudo estão a trabalhar e estão a vender também para o estrangeiro. Fizeram obras de requalificação, de integração urbana, só que não as posso legalizar por causa do PDM. Finalmente consegui a autorização da Direção-Geral do Território e da Comissão de Coordenação do Norte para lançar aqui uma janela de legalização. Até abril de 2015, aquelas regras que não são cumpridas atualmente no PDM, permitir excepcionar, porque é uma realidade económica, e para poder legalizar isto. Sobre esta matéria, mais uma vez... E é possível legalizar sem mexer no PDM? É uma alteração ao regulamento do PDM que está em curso, que já foi votado por 2 vezes. Primeira vez a instrução de processo e a segunda vez a alteração em si específica. É curioso é que o único partido que consta na oposição formal na Câmara, que é o Partido Socialista, e que diz que a cada passo que não se dá apoio à indústria, não votou a favor de um processo de realização de fábricas existentes. Em simultâneo com isto, fizemos uma redução de taxas. Porquê? Porque as taxas para a indústria em zona urbana são muito mais altas do que em zona industrial, e para evitar que os industriais não tivessem capacidade, por razões de tesouraria, de legalizar
por via das taxas, colocamos neste período transitório as taxas igual à zona industrial, para permitir uma legalização de uma vez e evitar os constrangimentos de virem clientes estrangeiros às fábricas. O financiamento da dívida do município de Passos de Ferreira não obriga à prática de taxas máximas? Não. Nós no PAEL estamos no grupo 2. Nós estamos no grupo 1. Portanto, por isso é que, por exemplo, em termos de IMI, nós somos a 8ª mais baixa taxa do Distrito de Porto, temos 0,39. Se tivéssemos que ter, no máximo, era 0,50. Muito bem. Portanto, temos 0,39. Não é que alguém tenha alertado para esse problema. Eu, pessoalmente, passei em estradas em Ferreira e Figueiró e estava num estado lastimoso. Não sei hoje o que é que acontece à estrada aí, que liga a Figueiró a Friamundo. Mas aquilo estava absolutamente intransitável. Está pronto há 3 meses. Assim, ainda bem. Está pronto há 3 meses. Recentemente passei em Ferreira e havia uma estrada também das principais, que liga a coisa também estava. Que liga lá mais pelo Mosteiro de Ferreira até Sobrosa Paredes. Está em obra. Está em obra, admito. Está em obra, tem prazo de obra até outubro. Sim, mas não teria havido tratamento discriminatório por facto de ser uma Câmara ganha pelo Partido Socialista, não? Câmara ganha pelo Partido Socialista. É uma junta de freguesia. Se fosse tratamento discriminatório, quando nós tomamos a opção de candidatar vários eixos importantes de ligação interfreguesias, e foram 5, Friamundo, Figueiró, Ferreira para Friamundo, Carvalhosa em vários sítios, Pena Maior, que está a decorrer a obra, Ceroa, nós não candidataríamos, em vez de optar por Ferreira e Figueiró, optava por outras freguesias quaisquer. Portanto, fomos pela prioridade e essas obras estão adjudicadas e financiadas fundos comunitários. A que referiu de Figueiró está pronta há 3 meses, portanto, não há tratamento discriminatório nenhum. A de Ferreira está adjudicada, está em obra e tem prazo de obra até outubro. Portanto, ficará concluída até outubro. Neste momento, não há tratamento discriminatório. Estão a acusá-lo de eleitoralismo com aquelas obras feitas no centro da cidade. Essas obras feitas no centro da... Mas eram obras que já estavam programadas, que eu sei que já tinham sido programadas e discutidas até inclusivamente com os comerciantes locais. É verdade. Mas a verdade é que é uma obra que envolve algum investimento e com muito menos dinheiro podia-se resolver outros pontos críticos dentro da própria cidade. Estou-me a lembrar, por exemplo, daquela estrada que vem do município, quem vai para as piscinas, que, encontrar aquele cruzamento, e é um cruzamento fechado. Aquilo bastaria que ou pusessem uma zebra, alargassem ali um bocadinho aquele passeio, para permitir uma visibilidade de quem quer entrar e a ver os carros que vêm em velocidade da parte de baixo. Já tem havido lá acidentes. Portanto, quem vem a gente ao chegar a entrar... Qual é a estrada? Portanto, acho que é a Rua Dom João I, não é? Acho que suponho que é a Rua Dom João I, quem vem da Câmara, junto à Casa das Santos, quem vem, e há aquela coisa que vem ali assim, há ali uma curva fechada, que já tem havido lá acidentes. Quem vai, por exemplo, para as piscinas, em direção à piscina, confronta-se com um trânsito que vem a velocidade... Tem lá um separador, exatamente para os carros que vêm daí não darem de frente numa estrada principal, que é a Luís de Camões, que liga a Avenida dos Templários. Tem lá um separador, exatamente para quem vem do lado da Câmara, ter que contornar esse separador para reduzir a velocidade. Se há quem não reduza... Enfim, também há acidentes em autoestrada, mas a visibilidade é nula. A pessoa, ao parar ali assim no cruzamento, portanto, a visibilidade é nula. E bastaria... Eu, por acaso, passo lá muitas vezes e não concordo com isso. Uma correção... Não concordo com isso, mas vou voltar a ver. Mas vou voltar a ver. É o mesmo caso que quem vem da Avenida do Lidl, ao entrar junto ao jardim... Se houvesse ali assim também um separador a permitir a entrada, porque senão as pessoas chegam ali assim e deparam-se com um trânsito que vem com prioridade e também já tinha acontecido para lá os pequenos toques. Ao passo que se houvesse uma separação das faixas, permitia que quem vem de baixo entrasse sem constrangimentos. Há separação de faixas aí, há separação de faixas. Senhores, avançamos para o próximo tema, ambiente... Há 2 faixas aí. Só sobre a intervenção do centro da cidade, não é eleitoralista, foi um programa de regeneração urbana para fundos que só podiam ser gastos na cidade, financiados a 85% e também tem financiamento do Banco Europeu de Investimento. Houve um processo alargadíssimo de discussão pública. Começamos pela zona da Praça 20 de Maio, da Rua dos Bombeiros Voluntários, toda a gente concorda que ficou
a bom preço e atrativo. Aquele espaço ficou dignificado da cidade, na zona da Radelf, na zona da... Acho que concorda que ficou belíssimo, belíssimo e abaixo concordo custo. Que há outras zonas da cidade também no centro, intervencionadas. Pois, mas também não podem dizer que aquilo que tenho que fazer tudo e depois acusar de dívida, não é? Quer dizer, claro, sim, as coisas têm o seu tempo. As que estão a decorrer no centro da cidade também financiadas 85% desse mesmo contrato concurso. Há outro concurso para a segunda fase que engloba outras zonas da cidade de Passos Ferreira. A Rua de Carral, a Rua Engenheiro Edgar de Oliveira, a Rua de Coqueda, a Rua Morgado do Rego, a intervenção na Dom José de Lencastre, Nicolau Carneiro, a Rua Leão de Meireles. Particularizar-se, não saímos daqui. Mas, senhores, é porque eu conheço os assuntos, sou obrigado a conhecer os assuntos, ou pelo menos não há nada em que eu toque que pelo menos não procuro estar por dentro dos assuntos. Pelo menos tem essa obrigação. Avançamos no debate, e até porque estamos a cerca de 15 minutos do términos e depois não haverá provavelmente tempo para o discutir. É a questão do ambiente e progresso sustentável apresentada aqui pela candidatura do Floriano Silva. Ambiente entra, por exemplo, a questão da concessão. Uma descontinuidade urbana dentro da própria cidade. Acho que esses espaços que estão ao abandono, que deviam, pelo menos, podia ser agora cultivado, aproveitar para essas hortas comunitárias. Dava, pelo menos, ficava a cidade com outros aspectos diferentes. Vão ser no parque urbano. Porque esse terreno é privado. Sim, são privados. Mas era preciso, pelo menos, obrigá-los à limpeza desses terrenos para haver matas dentro da cidade e cuidar desses edifícios que estão abandonados, de empresas que estão cheias de mato, edifícios abandonados dentro da cidade, de firmas que faliram e estão cheios de mato. Quer dizer, é um mau aspecto para quem visita Passos Ferreira. Isso é importante. Há uma promessa do Pedro Pinto em relação à limpeza dos rios e fazer espaço de lazer junto aos rios. Creio isso, ou pelo menos ouvi falar nas últimas eleições autárquicas. Eu acho que isso que era uma prioridade. A água devia ser uma prioridade. Por falar na água, temos o problema fundamental, que é da água mais cara do Conselho. A água mais cara do Conselho que, pelos vistos... Conselho do país. Do país, exatamente, peço desculpa. A água mais cara do país. A privatização da água, pelos vistos, foi aprovada por todos os partidos que tinham assento nos órgãos autárquicos. Agora vem o candidato do Partido Socialista a dizer que quer retomar aqui. Mas e quem é que paga? Isto é, o candidato do Partido Socialista diz que quer rescindir o contrato. Quer rescindir o contrato. Quem é que paga? Se a Câmara já deve dinheiro, vamos gastar dinheiro a rescindir o contrato? Eu acho que os contratos são para se cumprir. Isso é fundamental. Acho que isso é uma proposta errada e que deve ser combatida. Acho que é uma proposta errada. Não é agora estar a tomar as vezes. Fazer então nessa questão da concessão, no seu entender, o que é que se deve fazer se não concorda com os atuais términos que essa mesma concessão está a decorrer? Ora bem, neste caso acho que aqui a Câmara se precipitou ao pôr os rabais, aos rabais completamente gratuitos, porque roubou a bandeira ao movimento que tinha nascido para contestar a privatização da água, mas enviou a Câmara, contribuiu, foi dinheiro que saiu dos cofres públicos. Ao pagar as ligações, a Câmara ao pagar as ligações do bolso dela, está a gastar o dinheiro dos municípios. No seu entender, a Câmara fez isso apenas para roubar um argumento político? Sim, foi a responder logo, praticamente imediato, à manifestação de 6 de novembro, depois logo os ramais todos gratuitos, completamente gratuitos, e acho que foi uma precipitação da Câmara. Acho que, nesse caso, acho que foi uma precipitação da Câmara. Acho que a questão dos preços das ligações da água devia ser discutida. A Câmara devia ter uma palavra a dizer sobre isso, sobre a AGS. Não era assumir as dívidas da criação dos ramais, não é? Se o senhor tiver responsabilidades autárquicas neste domínio, conhecendo a atual realidade, a atual concessão, das alterações que eventualmente foram feitas pela Câmara Municipal, o que é que iria fazer de diferente? Ou iria tentar fazer de diferente, ou mexer? Acho que muito pouco se poderá fazer sobre isso. Há realmente um contrato assinado por 35 anos. Há zonas ainda do Conselho que não têm... Aguenta? Não aguenta. Aqui a questão... Não, mas é que por acaso até o povo do Passos Ferreira merecia aguentar. Porque para a próxima vez escolherem melhor os seus representantes. Não é uma Câmara toda concordar com alienar aquilo que é público e depois o povo a se queixar que está a pagar muito. Não é uma alienação. Uma concessão, para todos os efeitos, é alienado por um prazo limitado. 35 anos. 35 anos, é muito tempo.
Mas o que é que acontece? Depois vai-se queixar que paguem água cara. Paguem cara, que vejam e quem vota, porque afinal de contas as pessoas concordaram. A Câmara há uma proposta e todos concordaram. E quer dizer que estava muito mal representado na altura. Porque eu acho que a água é uma coisa que é um bem público de primeira necessidade e que não pode ser alienado de forma alguma. É o que eu penso sobre isso. Pedro Pinto, esta é uma questão magna no município de Passos Ferreira, há algum tempo a esta parte, muita contestação, inclusive o senhor teve que se confrontar com manifestações públicas mesmo de rua. O que é que se passa com esta questão da água? No ano 2001, eleições autárquicas de 2001, a primeira vez que se falou em concessão foi o Partido Socialista. No debate com o professor Arménio, que era candidato à Câmara em 2001, no debate na rádio em Passos Ferreira, um dos temas veio: o Passos Ferreira não tem grande cobertura de água e saneamento, embora tenha aproveitado sempre todos os fundos comunitários que houve para a água e saneamento. Só que quando arrancou no pós-25 de Abril, tinha zero. Portanto, por isso foi preciso fazer tudo de novo. Não é como outras cidades que já tinham redes, que já tinham cobertura, tinha zero. E depois é um território disperso, não é? Portanto, é preciso muito investimento para chegar a vários sítios. A primeira pessoa a falar foi o candidato PS na altura, em 2001. Em 2002, a Câmara decidiu avançar para uma concessão, concurso público internacional. Foi aprovado por unanimidade todos os processos, todas as etapas, até à adjudicação, que incluía os preços. A adjudicação incluía os preços que hoje estão a ser pagos. Foi votado por unanimidade. Bom, se na altura era cara, quando começou a crise e a colidir a crise de 2006, 2007, já com mais dificuldade de poder de compra, o que é que se notou? Notou que as ligações, o investimento estava feito pelo Conselho de Fora e as pessoas não tinham condições para fazer as ligações. Quando começou esse movimento contestatário, eu tive a oportunidade de dizer, quer na Câmara, quer na Assembleia, convidar os partidos políticos para fazerem uma comissão de acompanhamento. Tive a oportunidade de convidar o Movimento 6 de Novembro para integrar uma comissão de acompanhamento. E nenhum aceitou integrar nenhuma comissão de acompanhamento. Ou seja, votaram, estiveram todos de acordo. A seguir, quando começam a contestar, sentem-se à mesa. Vamos conversar com o concessionário, vamos partir pedra, vamos perceber. Recusaram todos. O Partido Socialista, esse movimento, viu ali uma janela política de contestação? Não, eu acho que o que sucedeu a seguir... A contestação do movimento é absolutamente correta. O que sucedeu... Agora, já a posição dos socialistas é que não justifica. Uma vez que votaram a favor e agora não podem contestar. O que sucedeu a seguir, lamento... E um dos erros, se calhar, que eu tive foi não ter insistido mais e muito mais para os partidos políticos e o movimento M6 participar na comissão de acompanhamento. Porquê é que nós decidimos colocar os ramais a custo zero? Havia um projeto de decreto-lei... Não foi para retirar o argumento político? Não foi exatamente porque eu mostrei isso antes de haver a manifestação. Eu mostrei esse documento, mostrei um projeto de decreto-lei que estava a circular pelos ministérios e estava em audição na Associação Nacional de Municípios, que iria determinar que todos os custos de ligação à rede, que todos os custos de ramais, custos de instalação de contador, etc., e tinham que passar a zero. Mas parece que essa lei não se veio a concretizar. Veio a concretizar-se em recomendação. A principal recomendação da entidade reguladora, da ERSAR, é exatamente passar em 5 anos todas as entidades gestoras a zero. É uma recomendação. A maior parte dos municípios não seguiu isto. A maior parte dos municípios do país não o fez, e por isso ainda ontem eu vi um debate de Braga que custa 1.000 e tal euros, e por isso é que as pessoas não ligam. Em Passos Ferreira custava 2.000 e tal euros. O que é, quando há este projeto de decreto-lei, esta recomendação, e eu reúno com o movimento, com a presença do Presidente da Assembleia Municipal, os outros partidos fugiram à conversa, e disse, formem uma comissão de acompanhamento, vamos trabalhar, porque isto está a tendência para passar a zero e aumentar o número de clientes, ou seja, dar condições para as pessoas poderem ligar, e o não ter que pagar 2.500 euros era um grande incentivo para as pessoas ligarem, que dava para pagar água durante muitos anos. O que é que aconteceu? Um movimento M6N, juntamente com o Partido Socialista, a principal preocupação foi andar atrás, porta a porta, a dizer não liguem, não se liguem à rede. Isto não é sério?
isto não é sério. Mas parece também da parte da Câmara. Mas o que eu estou a dizer, mas o que eu estou a dizer é verdade ou mentira que andaram porta a porta a dizer às pessoas para não ligar? Eu pessoalmente não posso afirmar isso. Acho que isto foi público. Não, pessoalmente não posso afirmar. Não, e prospectos. O senhor leu prospectos. Eles têm afirmado. O senhor leu prospectos, não liga à rede, não é obrigatório, não sei o que, não sei o que mais. Sobre pessoas, inclusive de pessoas que estão imigrantes, que não estão a viver cá, e exigem o pagamento de águas que não estão a consumir. As tarifas fixas, as tarifas fixas e não as variáveis. Sobre o preço, só sobre o preço e sobre a remunicipalização, tem dito sobre o preço, se for reeleito Presidente de Câmara, vai manter as coisas tal qual elas estão? Sobre o preço, para consumos anuais de 60 metros cúbicos, em água somos o 6º, não somos o primeiro. Só disse que em saneamento somos o 11º e em resíduos 35º. Já fomos o primeiro em água, já não somos. Em saneamento nunca fomos o primeiro. O conjunto da fatura coloca-nos, o conjunto da fatura de água, resíduos e saneamento coloca-nos em 15º ou 16º. Portanto, há municípios mais caros e, por outro lado, há cada vez mais municípios a aproximarem-se dos nossos preços. Uma razão muito simples. É que há preços baratos em muitos sítios, mas estão as câmaras a financiar o preço. Pode acontecer. Percebe? Não, acontece, é verdade. Estão as câmaras a financiar o preço. Porque nos estão a repercutir na fatura todos os custos que tem, que tem o serviço. Concordo com isso. Mas o Pedro Pinto já é verdade, mais tempo do que eu queria abordar alguns assuntos antes de acabar este debate. Só para concluir. E é uma questão muito direta, Pedro Pinto. Se o senhor for reeleito Presidente de Câmara, mantenho a atual função nestes moldes? Quando o Partido Socialista vem dizer que é fim à tarifa de disponibilidade, que Felgueiras acabou e Paredes acabou, está a mentir. Está a mentir e tenho aqui ao lado documentos que demonstram de Felgueiras e de Paredes que está os pacientes que nos estarão a ouvir. Segunda questão, a solução do Partido Socialista é a remunicipalização. Eu já procurei perceber no conceito do Partido Socialista o que é a remunicipalização. Se remunicipalizar é tomar o lugar da AGS, é ficar com a dívida que a AGS tem, que é na ordem dos 50 e tal milhões de euros. Mas não ficaria por aqui. Uma remunicipalização litigiosa tinha que pagar indenizações. Portanto, eu acho que isto é brincar com as pessoas. Qual é o valor da indenização? O valor da indenização depende do momento em que se faz. Primeiro, se não houver acordo à tribunal arbitral, mas uma rescisão unilateral é pago pelo menos 5% sobre o valor da faturação do último ano, a multiplicar pelo número de anos que falta. Considera coincidente o facto de essa empresa que está em Passos de Ferreira está também no Mar Canavês e também existir esse mesmo conflito? É coincidência? E está em Barcelos também existe esse conflito. Não, sabe que é fácil este tema ser um tema polémico. Qualquer partido da oposição que queira ganhar eleições procura ir buscar temas polémicos, mesmo sabendo que se ganhar... Não é uma empresa cara que foi contratada? Não, porque foi um concurso público internacional e ganhou a mais barato. E mais ainda, relatório votado por unanimidade. Nota final, Floriano, sobre esta questão da água, para terminarmos. A questão da água, parece que já foi tudo dito sobre a água. Temos uma empresa que tomou conta da água, tem um contrato para 35 anos, e vamos ter que aguentar. E agora aguenta. Mas, senhores, vamos então para o fecho deste debate. Têm 1 minuto para se dirigir ao vosso eleitorado, que é chamado a votar no próximo dia 29, nas eleições autárquicas no município de Passos de Ferreira. Sigo a ordem de entrada no debate. Floriano, declaração final. Para além da personalidade e da capacidade dos candidatos à Câmara, há também uma leitura nacional a fazer das eleições. E isso tem que ser também, de facto, discutido, porque eu sou candidato por um partido pequenino, como já disse, que não tem qualquer representação no Conselho, e que uma votação no meu partido não vai afetar os outros partidos, porque só sou candidato à Câmara, não tenho representação na Assembleia Municipal, e no caso de ser eleito vou ter toda a gente a vigiar-me, toda a gente a criticar-me, não tenho qualquer apoio parlamentar. Isso vai evitar também que haja uma Câmara de gente que levanta a mão à voz do dono para aprovar as leis. Não, senhor, ali nesse caso toda a oposição estaria contra mim. Portanto, seria uma Câmara fiscalizada. Isso é importante. Por outro lado, votar nos partidos da maioria é o mesmo que concordar com a descida das pensões, a descida dos salários, todos esses acordos que têm sido feitos com a Troika e que têm estado a levar o país para a ruína e
e com estas políticas erradas que hoje todos sofremos, não só em Passos Ferreira, mas no país todo. Acho que deviam dar a oportunidade a um partido pequeno de mostrar a sua capacidade de gestão autárquica e com certeza todos teriam a beneficiar. Floriano Silva, candidato do Partido Trabalhista Português. Agora a declaração final de Pedro Pinto, candidato do Partido Social Democrata à presidência da Câmara Municipal de Passos de Ferreira. Bom, eu espero que as pessoas continuem a confiar em mim porque sabem com o que contam. Contam com dedicação e empenhamento total para tornar o Conselho mais competitivo, para mais oportunidades na educação, para corrigir as desigualdades, para dar oportunidades aos jovens com projetos inovadores como o apoio à incubação de empresas, como a articulação com o Politécnico do Porto, para permitir o apoio em projetos de incubação, para dar oportunidade aos jovens que queiram criar novos projetos e novas ideias, terem um ano gratuito de instalação para criar as suas empresas, fazer investimento e continuar com um conselho sustentável e harmonioso, designadamente com o equilíbrio entre o ambiente, o equilíbrio com o espaço de lazer, o enraizamento das pessoas que Passos Ferreira tem conseguido atrair e chamar. Vamos continuar a ser coerentes com a nossa política, corrigindo quando nos enganarmos, mas assumindo, e não como tem acontecido. Por exemplo, falamos do IKEA, em que o Partido Socialista votou a favor do projeto do IKEA, mas o candidato do Partido Socialista já afirmou várias vezes em entrevistas que é contra o projeto do IKEA e 1.300 postos de trabalho. Vamos procurar continuar a ser um conselho inclusivo e solidário e ativo e dinâmico. Não falamos do associativismo. Passos Ferreira tem um conjunto de pessoas a trabalhar generosamente no associativismo. Nós temos políticas de incentivo ao associativismo muito importantes e por isso não queria deixar de dar aqui uma palavra final também àqueles que trabalham voluntariamente em prol dos nossos filhos e da dinâmica social rica, que temos quase 5.000 pessoas envolvidas em atividade esportiva formal e informal. Continuarei igual a mim mesmo, a ouvir, a formar a melhor opinião possível e com uma cultura democrática que Passos Ferreira tem, que ninguém pode acusar, vive-se um ambiente de democracia, não há instituições tuteladas, nem há comunicação social controlada. Foi o debate com os candidatos Pedro Pinto, candidato do Partido Social Democrata à Câmara de Passos de Ferreira, e Floriano Silva, candidato do Partido Trabalhista Português. Os dois, juntamente com mais candidatos, vão disputar a presidência da Câmara Municipal de Passos de Ferreira nas eleições marcadas para o dia 29. Este foi um debate promovido pelo RCP, que teve também a transmissão da Val Sousa TV e da Voz Local TV. O Autárquicas 2013 regressa na próxima segunda-feira com um debate dedicado ao município de Paredes.